A paz de Deus, irmãos! Você já viu uma criança transformar papelão em instrumento por fé? Já ouviu falar de um milagre nascendo dentro de uma casa simples, sem luxo, mas cheia de esperança? Minha filha Júlia, uma menina de 7 anos, sonhava em tocar órgão na igreja. Nós, pais vindos do Nordeste, mal conseguíamos pagar o aluguel, vivendo de forma humilde. O que ela não sabia era que Deus preparava, em segredo, uma surpresa que mudaria tudo. Se você já teve um sonho impossível, fica comigo até o fim desse testemunho e escreva aqui nos comentários qual é o desejo do seu coração. Vamos apresentar juntos em oração, porque eu creio que Deus ainda faz milagres. Minha filha Júlia é uma menina de 7 anos que desde pequena carrega um brilho no olhar difícil de explicar. O sonho dela, tocar órgão na casa de Deus. Nós, pais vindos do Nordeste, mal conseguíamos pagar o aluguel, vivendo de forma humilde. O que ela não sabia era que Deus preparava, em segredo, uma surpresa que mudaria tudo. Se você já teve um sonho impossível, fica comigo até o fim desse testemunho e escreva aqui nos comentários qual é o desejo do seu coração. Vamos apresentar juntos em oração, porque eu creio que Deus ainda faz milagres. Minha filha Júlia é uma menina de 7 anos que desde pequena carrega um brilho no olhar difícil de explicar. O sonho dela, tocar órgão na casa de Deus. Sonho grande para menina pequena, sonho grande para mãe que trabalha de faxineira, para pai servente de pedreiro, para uma família simples, vindo do Nordeste, lutando para manter o básico, casa humilde, 2 irmãos gêmeos de 3 anos correndo pela sala, aluguel apertado, mesa nunca farta, mas nunca vazia de pão e esperança. Acordávamos cedo, a Júlia já com o vestido ajeitado, fita no cabelo e aquela semente de expectativa crescendo quieta. Parece que criança sente quando Deus planta vontade maior que o quintal. Toda sexta-feira, lá ia ela, sentada no banco à esquerda da igreja, olhos grudados no órgão, dedos mexendo em segredo para acompanhar cada nota do hino. Quem via de longe talvez nem reparasse, ninguém nota o pedacinho de papelão no colo, escondido dentro da bolsa que ela carrega como o maior cuidado do mundo. Nosso lar era pequeno, mas dentro dele cabia um universo de sonhos, com pouco espaço para as coisas e muito espaço para o carinho. O cheiro de café coado misturado ao cheiro de terra molhada do quintal quando as chuvas chegavam. Os passos do meu marido saindo para a obra antes das 6, os gêmeos pedindo leite e a Júlia já sentada à mesa, rabiscando teclas no papel. Não tínhamos luxo, mas eu dizia sempre, casa cheia de oração não fica vazia de paz, filha. Quando a Júlia pediu um órgão de presente, fiquei com o coração apertado, vontade de dar o mundo, mas só podendo dar o que tinha, amor, tempo e fé. Sentei comigo mesma uma noite depois dos meninos dormirem e pensei, o que eu posso fazer? Peguei uma caixa de papelão, recortei, desenhei teclas com canetinha, colei com fita nas laterais e entreguei a ela com um abraço. Não é igual ao da igreja, filha, mas serve para você começar. Ver a alegria da Júlia apertando aquelas teclas de papelão é cena que mãe não esquece. Ela passava hora após hora treinando, olhos fechados, corpo balançando conforme o compasso do hino. E cada som imaginário que ela criava era uma prece silenciosa subindo, pedido escondido na melodia sem som. Tinha noite que eu acordava para ir ao banheiro de madrugada e via a luz do quarto dela acesa. Ela lá, treinando na caixa, sussurrando baixinho: Senhor, realiza meu sonho. A nossa vida era organizada em pequenas rotinas de amor, pão amanhecido dividido pelos 3 irmãos, almofada remendada com carinho da avó, cortina fina na janela para entrar luz, Bíblia aberta em salmos na sala. O cheiro da casa era o cheiro do esforço do meu marido, do banho de talco dos meninos, do arroz com alho estalando na panela. Era uma vida sem luxo, mas decente. Nunca faltou nada, mas também nada sobrou além da esperança. Júlia não reclamava, não chorava por falta das coisas caras. Todo domingo, ajeitava o cabelo, passava o vestido simples, limpava a sandalinha com sabão de coco e ia para a igreja com orgulho, como quem veste armadura.
Chegava lá, sentava no banco silenciosa, olhos brilhando para o órgão e quem tocava, anotando no coração cada movimento dos dedos, cada troca de acorde. Quando a reunião acabava, ela nem queria conversar, corria para mim e perguntava: Mamãe, viu aquela música? Consegui tocar aqui na cabeça. Eu via o tamanho do sonho e nas minhas orações colocava cada detalhe diante de Deus. Pedia por força para continuar, sabedoria para criar e de joelhos sussurrava: Senhor, não deixe a esperança dessa criança morrer. Porque, irmãos, quem é mãe de verdade sabe, a maior dor não é não poder dar o que quer, é não poder dar o que o filho mais deseja. O papelão ficou gasto, as teclas desenhadas quase já sumiam, mas Júlia não largava. Quando os irmãos quebraram um pedaço da caixa brincando, ela colou, remendou e ensinou os pequenos a bater palminha no ritmo do hino. A casa às vezes se enchia de música inventada, orquestra da alegria gratuita, e a vizinhança comentava: menina animada essa Júlia, será que ela vai mesmo tocar na igreja um dia? O tempo foi passando, as contas apertadas, o aluguel atrasando aqui e ali, a comida esticada, mas nunca o sorriso da Júlia. O que ela não sabia, e nem eu, é que enquanto ela aprendia a fé no silêncio do quarto, Deus já estava escrevendo uma resposta no coração da Irmandade. A rotina da nossa casa era feita de pequenos gestos. O barulho da panela batendo contra a pia antes do sol nascer, o cheiro do café se espalhando pela cozinha, invadindo o corredor estreito, misturado ao cheiro de pão torrado e das roupas lavadas que secavam atrás da geladeira. 2 irmãos pequenos, os gêmeos, de 3 anos, já começavam o dia brigando pelo copo de leite, tropeçando nos brinquedos improvisados, rindo alto o suficiente para acordar o quarteirão inteiro. Em meio a esse caos gostoso, lá estava minha Júlia, sentada na ponta da mesa, o queixo apoiado nas 2 mãos, os olhos sonhadores fixos no nada, mas na cabeça, quem sabe, acompanhava uma melodia de hino que aprendera na última reunião. Desde cedo, tudo que nossa família tinha de sobra era vontade de lutar. Faltava luxo, faltava espaço, a casa era apertada, os móveis antigos, as paredes descascadas, a janela empenada que deixava entrar vento frio no inverno e poeira no verão. Mesmo assim, dentro daquele barraco cabia nossa esperança. Ao invés de móveis novos, a casa se mobiliava de coragem, fé e desses sonhos que crescem em segredo. Eu trabalhava de faxineira, saindo antes das 5. Meu marido, servente de pedreiro, saía pouco depois, com a marmita embrulhada num pano limpo e o boné que a Júlia lhe dera de presente de aniversário, já gasto de tanto uso. Júlia ajudava os irmãos menores com o café, recolhia os pratos, limpava a mesa, mas seus olhos brilhavam de um jeito especial nos dias de reunião. Mamãe, será que hoje eu posso sentar mais pertinho do órgão? Eu sorria. Pode sim, filha, mas fica quietinha e olha tudo com respeito. Um dia, Deus ainda vai te ensinar a tocar. Não tínhamos dinheiro extra. Quando era aniversário das crianças, as festas eram feitas com bolo de fubá, suco de saquinho, balão barato pendurado com fio de costura na janela. O vestido da Júlia era reformado com paninhos coloridos pela avó, a sandália sempre um número maior porque precisava durar para o verão seguinte. No entanto, a alegria não faltava. Inventávamos brincadeiras, fazíamos teatrinho com meia velha, contávamos histórias de fé ao pé da cama antes de dormir. Aos domingos, todos juntos fazíamos orações simples, agradecendo pelo pão, pela saúde, pela tranquilidade apesar do aperto. O que fazia os olhos de Júlia brilharem mesmo era o órgão da igreja. Ela voltava de cada culto descrevendo nos mínimos detalhes como o organista movia as mãos, como os hinos enchiam o salão, como as notas graves faziam vibrar o peito. Seu sonho era tão grande que mal cabia naquela casinha. Um dia ela me surpreendeu, sentou ao meu lado, puxou um caderno já usado, pediu uma régua, uma canetinha e, com todo o cuidado do mundo, começou a desenhar teclas. É só um desenho, mãe, mas deixa eu brincar? Pegou uma caixa de papelão que ia para o lixo, recortou, colou suas teclas improvisadas e pediu para o irmão colar laterais com fita adesiva. Ali nascia o primeiro órgão da Júlia, um órgão de papelão que, para muitos, seria só brinquedo, mas para mim era altar. A cena virou rotina. Todos os dias, após o almoço ou antes de dormir, Júlia sentava com seu órgão de papelão sobre o colo, fechava os olhos e, com o canto da boca, cantava bem baixinho a melodia dos hinos. Cada nota, criada na imaginação, era executada com dedos de artista, corpo balançando em sintonia com o louvor. Os irmãos pequenos pediam para tocar junto. Ela desenhava pedal com giz no chão da sala, ensinava como segurar o ritmo e dali nascia a orquestra da família, feita de aplausos, risadas e som inventado.
As vizinhas riam. Menina animada, será que ela vira artista um dia? Eu sorria também. Por dentro sentia dor e esperança. Queria poder comprar um órgão de verdade, dar aula, oferecer toda a estrutura, mas o dinheiro mal dava para cobrir as despesas. À noite, após as crianças dormirem, me recolhia ao quintal, olhava para as estrelas e conversava com Deus. Senhor, conhece a sinceridade do coração da Júlia. Não deixe esse sonho apagar. O órgão de papelão começou a mostrar o tempo. Uma tecla sumiu, colada 10 vezes com um pedaço de fita, outra afundava quando algum dos gêmeos pisava ou usava por escudo nas disputas de herói. Júlia, paciente, consertava com papel de caderno, colava etiqueta de fósforo para fazer de conta que era botão de volume. Inventava arranjos, fazia ensaios, anotava em caderno letreiras para lembrar as notas dos hinos, mesmo sem nunca ter visto uma partitura real. Chegou um dia em que a professora da escola pediu para cada criança dizer seu maior sonho. Houve quem quisesse bicicleta, brinquedo novo, viagem para a praia. Júlia, tímida, ergueu a mão e disse: "Eu quero tocar órgão na igreja." O silêncio ficou pesado por alguns segundos. Alguns colegas riram, outros olharam sem entender. Mas ao chegar em casa, enquanto lavávamos juntos os pratos do jantar, Júlia me olhou com aquela pergunta secreta: "Mamãe, você acha que Deus ouve desejo de criança?" Apertei suas mãos, sorri e respondi: "Filha, Deus ouve os pequenos sonhos melhor que ninguém. Ele molda os instrumentos no tempo certo. Não desanima, não." O marido ouvia a conversa e, mesmo sem muito jeito, completava: "Se Deus quiser, ainda vamos te ver tocando, menina. A paciência parte do aprendizado. Enquanto não chega, a gente ora e espera." O marido ouvia a conversa e, mesmo sem muito jeito, completava: "Se Deus quiser, ainda vamos te ver tocando, menina. A paciência parte do aprendizado. Enquanto não chega, a gente ora e espera." As orações viraram ritual. Cada noite, depois das tarefas, quando o silêncio tomava conta da casa e só se ouvia o barulho do vento batendo na telha de zinco, nós três, eu, Júlia e os gêmeos já dormindo, segurávamos as mãos e pedíamos juntos: "Senhor, cuida da nossa casa, dá força ao papai no trabalho, saúde aos meninos e atende, se for de tua vontade, o sonho da Júlia." Em noites geladas, aquecidos no mesmo cobertor, ela sussurrava: "Se não for para mim, atende alguém que também quer tocar, Senhor." Aquilo me cortava o peito. Era bondade além do que eu podia ensinar. Fé que nasce no coração da criança quando a esperança é maior que a falta. Se havia uma coisa que Júlia fazia bem, era transformar silêncio em música. Nos dias em que o vento soprava forte e a chuva ameaçava despencar no telhado de zinco, ela acumulava esperança. O papelão já perdia a forma, mas ganhava alma, e cada canto da casa virava sala de concerto. Quando a noite chegava e a cidade dormia, o som imaginário preenchia nosso barraco. O tempo se arrastava, lento como as noites de Nordeste, e o verão trazia um calor que grudava na pele e fazia todo mundo dormir de janela aberta. Antes do sono vencer, Júlia gostava de remar no mar das lembranças. "Mamãe, se eu fechar os olhos forte, eu consigo ouvir o órgão da igreja aqui no quarto." Eu sorria, mesmo cansada. "O Senhor gosta da tua música, minha filha, e escuta cada nota que sai do teu coração." As tarefas iam mudando conforme o tempo. Um mês o aluguel apertava mais, outro mês sobrava para uma banana extra de sobremesa nas refeições. O marido trabalhava dobrado nas obras e às vezes voltava com o corpo destruído, os olhos fundos, mas a esperança acordada. Quem sabe amanhã arruma uma diária extra, né, mulher? Os gêmeos seguiam crescendo, aprendendo a dividir brinquedo, brigando por travesseiro, chorando junto quando o remédio era amargo e rindo fácil quando a brincadeira era boa. A casa vivia com o cheiro da luta, mas ensopada da paz que só a oração traz. Foi nessa época que Júlia começou a aprender a cantar de olhos fechados. Às vezes, eu preparava arroz e feijão ouvindo o barulho dela no quarto, inventando um hino novo. Outras vezes, vinha para a cozinha com o órgão de papelão no colo, pedia para eu escutar só um pedacinho. "Mamãe, esse é o hino que falei, vem cá ouvir." Os dedos dela passavam delicados sobre as teclas imaginárias. Cada falha, cada som ausente era substituído pelo brilho dos olhos, uma mistura de felicidade genuína e fé que não se explica. No domingo, Júlia pedia para chegar cedo à igreja. Queria sentar bem perto do banco dos músicos e observar enquanto a organista tirava o som do céu. Ficava tão imóvel que o diácono parou um dia para perguntar:
Gostou do hino, menina? Ela respondia baixinho: sim, irmão, um dia eu quero aprender também. Eu via no rosto da Júlia, nos gestos concentrados, que a fé dela ia além do querer. Era certeza, era profecia de serventia, era querer servir sem precisar de aplauso. Em casa, cada canto contava um pedaço do sonho. O papelão maltado pela água do banho dos meninos, as teclas rabiscadas de novo, o banquinho improvisado que já tinha perdido 3 pés, a cortina fina que balançava ao vento das noites de oração. Júlia pedia que os irmãos fizessem silêncio e eles obedeciam com respeito. Até os gêmeos sabiam que aquela hora era sagrada. Às vezes, surgiam perguntas difíceis, perguntas que criança faz e mãe hesita para responder. Mamãe, por que a gente não pode comprar um órgão? Eu puxava Júlia para o colo, acariciava seu cabelo e dizia: filha, nosso trabalho é confiar, é esperar, é buscar. O tempo de Deus não falha, mas não anda no relógio da gente. Se não for para a gente comprar, ele manda de outro jeito, não se preocupa. Júlia sorria na simplicidade de quem acredita como criança acredita. Sem medo, sem dúvidas, só esperança. Era uma fé inocente, mas potente, capaz de dobrar o céu com um pedido pequeno. Aos poucos, percebi que nossa casa já não era só lugar de aperto, era terreno fértil de milagres discretos. As noites eram cheias de orações sinceras. Júlia segurava minha mão, apertava forte e pedia: Senhor Jesus, me ensina a tocar para ti. Obrigada pelo papelão, obrigada pela mamãe e pelo papai, obrigada pelo arroz e pelo feijão. Eu chorava baixinho, seguindo seu exemplo. Senhor, se não for para minha filha, que seja para outro que precisa, mas não deixe esse sonho morrer. Às vezes, no meio da semana, eu via a Júlia orando sozinha. Sussurrava palavras baixas, agradecia pelo sol, pela chuva, pelos amigos da escola. Fazia voto que criança faz, prometendo ajudar os irmãos a dormir cedo, pedir menos doce, caprichar nas tarefas do colégio. Tudo para agradar a Deus e, quem sabe, tocar um dia na reunião. No bairro, a notícia do órgão de papelão e do sonho da Júlia começou a se espalhar. As vizinhas comentavam nas filas do mercado, o professor da escola contou para os outros pais e até na padaria alguns começaram a perguntar, entre um pão e outro, se era verdade a história da menina que praticava de papelão a música dos anjos. Uns riam, uns se compadeciam, uns apenas diziam: quem sabe um dia aparece alguém para ajudar. Eu mantinha a esperança guardada como quem guarda pão extra para visita inesperada. Não queria pedir ajuda abertamente, não queria parecer que estava chorando miséria. O nosso era pedido só para Deus. Mas, sem perceber, a história foi ganhando asas. Quem tinha ouvido pouco passou a contar muito e cada vez era mais gente sabendo da força da Júlia e do seu sonho de louvar. E lá dentro de mim, uma certeza crescia. Tinha algo acontecendo, mesmo que eu ainda não soubesse o quê. Os dias iam passando e cada semana trazia uma prova nova da dificuldade, mas também do cuidado silencioso de Deus. A escola de Júlia começava mais cedo, minha jornada de trabalho ficava mais longa e o marido voltava sempre tentando gastar menos transporte, caminhando os quilômetros entre obra e casa. O dinheiro esticava, mas a esperança também. Às vezes, Júlia chegava do colégio cansada, mas antes mesmo de tirar o uniforme, corria para o seu órgão de papelão. Mamãe, posso tocar só um pouquinho? Os irmãos, curiosos, montavam cadeiras como plateia. A janela aberta deixava entrar o cheiro da rua e a luz do fim da tarde banhava seu rosto enquanto ela tocava, com olhos fechados, a melodia de algum hino que ouvira no culto anterior. Cada nota imaginária era ensaiada em silêncio, mas o impacto era real. Os irmãos escutavam respeitosos, até as vizinhas paravam do lado de fora para ouvir. Chegou um domingo de visita especial. O ancião da igreja e mais alguns irmãos, ao final do culto, vieram à nossa casa. Vieram trazer uma cesta básica, mas ficaram para ouvir. Júlia sorriu sem graça e, de repente, não era mais só a família. Havia comunhão, havia irmandade reunida, havia olhos de gente boa atentos ao sonho inocente de uma criança fiel. Naquela tarde, a irmã responsável pelos músicos percebeu o papelão no colo da Júlia e perguntou: "Você quer aprender a tocar, filha?" Ela respondeu com a sinceridade das crianças: "Quero sim, irmã, mas papai e mamãe não podem comprar."
O ancião olhou para mim, olhos marejados, e disse: Deus vê o desejo sincero e, quando é para louvor, não há muralha que permaneça. Os irmãos oraram por nossa família, uma oração lenta, repleta de gratidão e entrega. Pediram a Deus não só trabalho e saúde, mas também coragem para não deixar sonhos morrerem quando falta recurso. Júlia orou junto, segurando minha mão e repetindo como sempre: Senhor, se não for para mim, dá o órgão para quem precisa primeiro. Os dias seguintes pareceram iguais, mas alguma coisa tinha mudado. Júlia seguia praticando, os irmãos batiam palmas, a rotina se repetia com suas risadas e suas dificuldades, mas eu sentia uma paz diferente, paz de quem sabe que foi ouvido, mesmo que não saiba quando virá a resposta. Começaram a chegar notícias animadoras. A mocidade está conversando sobre um mutirão para ajudar pessoas aqui do bairro. Outro irmão trouxe um sapato novo para os meninos. Uma colega do trabalho passou a doar pão do dia anterior. Cada coisinha era parte de um cuidado de Deus que nossos olhos iam aprendendo a enxergar devagar. O bairro se transformou em pequeno milagre coletivo. Quando alguém ficava doente, a igreja se juntava para ajudar. Quando um aluguel atrasava, irmãos tentavam levantar oferta. O sonho da Júlia virou ponto de conversa. A história do órgão de papelão circulava como testemunho, inspirava quem pensava que ajudar era coisa de gente rica. Na escola, a professora contou para a diretora, que escreveu um bilhete para mim. Se precisar de caderno ou ajuda, nos avise. Eu chorava escondido, sem saber se era pelo aperto ou pela gratidão. As noites de oração ficaram mais fortes. O cheiro de comida simples, o barulho do vento no quintal, os irmãos frequentando com mais frequência, cada visita, cada ajuda, cada palavra de encorajamento era chuva de bênção para o nosso chão seco. Júlia mantinha o sorriso, os ensaios de papelão e nunca perdia a esperança. Mamãe, talvez Deus mande pra gente o órgão na hora que eu souber tocar de olhos fechados perfeito. Numa sexta-feira à tarde, Júlia pediu para eu ouvir sua versão do hino favorito. Cantou baixinho, tocando o papelão como se fosse um instrumento de ouro. Os irmãos e eu ficamos em silêncio absoluto. Era um momento em que o céu parecia descer na sala. Senti uma emoção única, aquela mistura de choro e paz que só mãe entende e que só o Espírito Santo pode criar. Os dias seguintes pareceram iguais, mas alguma coisa tinha mudado. Júlia seguia praticando, os irmãos batiam palmas, a rotina se repetia com suas risadas e suas dificuldades, mas eu sentia uma paz diferente, paz de quem sabe que foi ouvido, mesmo que não saiba quando virá a resposta. Começaram a chegar notícias animadoras. A mocidade está conversando sobre um mutirão para ajudar pessoas aqui do bairro. Outro irmão trouxe um sapato novo para os meninos. Uma colega do trabalho passou a doar pão do dia anterior. Cada coisinha era parte de um cuidado de Deus que nossos olhos iam aprendendo a enxergar devagar. O bairro se transformou em pequeno milagre coletivo. Quando alguém ficava doente, a igreja se juntava para ajudar. Quando um aluguel atrasava, irmãos tentavam levantar oferta. O sonho da Júlia virou ponto de conversa. A história do órgão de papelão circulava como testemunho, inspirava quem pensava que ajudar era coisa de gente rica. Na escola, a professora contou para a diretora, que escreveu um bilhete para mim. Se precisar de caderno ou ajuda, nos avise. Eu chorava escondido, sem saber se era pelo aperto ou pela gratidão. As noites de oração ficaram mais fortes. O cheiro de comida simples, o barulho do vento no quintal, os irmãos frequentando com mais frequência. Cada visita, cada ajuda, cada palavra de encorajamento era chuva de bênção para o nosso chão seco. Júlia mantinha o sorriso, os ensaios de papelão e nunca perdia a esperança. Mamãe, talvez Deus mande pra gente o órgão na hora que eu souber tocar de olhos fechados perfeito. Numa sexta-feira à tarde, Júlia pediu para eu ouvir sua versão do hino favorito. Cantou baixinho, tocando papelão como se fosse um instrumento de ouro. Os irmãos e eu ficamos em silêncio absoluto. Era um momento em que o céu parecia descer na sala. Senti uma emoção única, aquela mistura de choro e paz que só mãe entende e que só o Espírito Santo pode criar. Depois do ensaio, Júlia guardou o órgão de papelão com todo cuidado, como quem guarda tesouro. O marido olhou para ela e disse: Filha, não esquece nunca dessa alegria. Às vezes a gente acha que não tem nada, mas é porque já tem tudo o que importa. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, fui até a janela, olhei para o céu estrelado e agradeci. Senhor, obrigada por cada detalhe, por cada ajuda, por cada irmão que manifesta a tua comunhão. Se o órgão nunca chegar, a gente ainda vai te louvar com o que tem. Mal sabíamos que Deus já estava preparando algo que mudaria para sempre não só o sonho da Júlia, mas a fé da nossa família e de toda a Irmandade.
O sábado amanheceu diferente. O céu era de um azul tímido, a brisa correndo pelo corredor, espalhando o cheiro de limpeza, de pão fresco e de esperança ansiosa no peito da família. Eu acordei mais cedo, como de costume, para arrumar o café, mas sentia um ar leve flutuando dentro da casa. Júlia também percebeu. Levantou sorrindo, arrumou o papelão junto da mesa, separou o melhor vestido, uma fita azul para o cabelo. Os gêmeos corriam de um lado para o outro, ritmando o dia com gritos sapecas e risos, enquanto meu marido ajeitava os bancos de madeira com mais capricho do que o habitual. Parecia que cada coisa tomava seu lugar. O broto na hortinha da janela, as tarefas domésticas quase terminadas, a casa limpa e a Bíblia aberta, como se preparasse o altar para algo grande. Júlia sentou-se na ponta da mesa com o órgão improvisado, os olhos viajando longe, as mãos prontas para mais um ensaio sem público, mas com fé. Passou bom tempo ali, tocando hinos, desafinando felicidade nos gestos, cantando devagar só para si e para Deus. O relógio parecia arrastar, como se o dia impedisse a pressa. Fui surpreendida por uma visita das vizinhas. Ouvi dizer que hoje pode ter movimento por aqui. Sorri, limpando as mãos no avental, sem saber exatamente o que esperar. Quem sabe, hoje a Júlia capricha no louvor. Uma delas respondeu em segredo. O Senhor anda mexendo os corações por aí, mulher. Não estranha se a sua casa virar salão de festa. Amanhã foi virando tarde, e como quem aguarda visita querida, ajeitei tudo com detalhes. Pano limpo na mesa, água filtrada nos copos, cadeiras alinhadas, jardim varrido. Júlia ajudou, rindo feliz, pulando degraus de esperança, sem saber do que viria. O marido perguntou, "Tá esperando alguém especial?" Sorri com o coração acelerado. Quem sabe, hoje o céu visita a terra, né? Comecei a notar movimentação diferente na rua. Irmãos da Irmandade caminhavam em grupos, alguns com instrumentos embolados em capas, outros trazendo sacolas pesadas. A mocidade se aproximava devagar, trocando olhares cúmplices, sorrisos ansiosos, passos contidos, como quem teme acordar sonho antes da hora. Os vizinhos se aproximaram, ficaram quietos em respeito, o silêncio trazendo paz antes da tempestade de alegria. E então, tudo começou. Uma melodia suave veio do portão. Irmãos tocando violinos, flauta, saxofone, violão, cada nota preenchia o ar como oração sem palavras. Júlia correu até a janela, olhos arregalados, sorriso de quem desfalece de felicidade antes de entender o motivo. Os gêmeos se agacharam atrás da cortina, o marido parou de respirar por um segundo e eu senti uma avalanche de calor dobrando meu coração. Os irmãos entraram com cuidado, saudaram com paz de Deus e começaram a cantar um hino conhecido, mas nunca tão bonito quanto naquele dia. Júlia, sem entender, pegou o papelão, colocou no colo e ficou imóvel, só assistindo. A casa ficava cada vez mais cheia, cada espaço tomado por sorriso, por lágrimas discretas, por abraços demorados. As crianças perto do órgão improvisado, os mais velhos sentados em silêncio reverente, os instrumentos colorindo o pequeno salão com notas de graça. O ancião tomou posição no centro, fez uma oração curta pedindo direção. Senhor, que a obra dessa casa seja para teu louvor. Enche esse lar de paz e alegria. A irmã dos músicos pediu licença, olhou para Júlia e contou com voz calma. Hoje reunimos um pouco do nosso tempo, nossa vontade e nossa fé. Júlia, nós vimos teu órgão de papelão e tua perseverança e entendemos que ensino não depende de luxo, depende de coração. Por isso, viemos aqui para te homenagear e te apresentar diante do Senhor. A emoção tomou conta. Júlia abraçou o papelão, os gêmeos pularam no colo de quem estava mais perto, meu marido pegou minha mão com força, lágrimas caíam como chuva de bênção. Os irmãos pediram silêncio e começaram um hino especial, os instrumentos ecoando junto ao canto dos presentes. Após o hino, a mocidade se levantou e foi até a porta. 2 irmãos entraram carregando algo grande, coberto por um pano branco, e pararam diante de Júlia. Filha, você pediu ao Senhor para aprender a tocar, e o Senhor nos ensinou que a comunhão realiza milagres.
Eles retiraram o pano, revelando, pela primeira vez naquela casa humilde, um órgão verdadeiro. Um instrumento grande, bonito, reluzente mesmo no ambiente simples, cheiro de novo e de esperança. Luz atravessando a sala e refletindo nas lágrimas da Júlia. Ela ficou muda como nunca, só abraçou o marido, pegou o irmão mais novo e foi até o órgão passo a passo, como quem vai até o altar para cumprir propósito sagrado. O ancião entregou uma Bíblia nova, abençoou as mãos dela, orou. Senhor, consagre essa vida para ti, dá sabedoria, dá força, dá alegria e mantém o desejo de louvar no coração dessa menina para sempre. Os irmãos choravam, as vizinhas choravam, os gêmeos tentavam apertar teclas. A casa explodia de emoção. Júlia sentou ao órgão, passou a mão com reverência e, mesmo sem saber tocar de verdade ainda, tirou uma nota simples, a nota mais doce que já ouvimos em toda a rua. Os irmãos cantaram baixo, nós oramos juntos, agradecendo e consagrando não só o presente, mas toda a caminhada de fé. No fim, o ancião fez uma oração coletiva, apresentando Júlia, toda a família e cada irmão ali presente diante de Deus. Hoje, aprendemos que não é preciso ter muito para dar tudo. O Senhor multiplica pão, multiplica alegria, multiplica esperança onde há comunhão. Cada nome foi apresentado, cada gesto consagrado, cada lágrima recebida como oferta no altar da fé. A tarde ia virando noite, o órgão tomava seu lugar, a música enchia a casa e Júlia prometeu a todos que aprenderia a tocar para a glória de Deus. Não para fazer bonito, mas para continuar o que começou ali, louvar e servir, mesmo quando tudo parecia impossível. E assim, irmãos, nossa casa jamais foi a mesma. Mas o maior milagre não foi a chegada do órgão, foi descobrir que a fé plantada com papelão pode florescer quando regada por mãos da Irmandade, pela paciência, pela oração de quem não desiste. E fica esse conselho para todo o coração cansado. Persevere, ore, sirva com o que tem, porque Deus ouve até o som que não sai do instrumento. O tempo passou, mas naquela casa simples nenhuma manhã foi igual àquela primeira em que o órgão brilhou na sala. A vida seguiu. Trabalho, escola, brincadeira dos gêmeos, panela no fogo e, entre as tarefas, a Júlia ensaiando. Os dedos ainda erravam, muitas notas desafinavam, mas a fé ganhava corpo em cada acorde novo. O som do papelão virou música real e cada hino aprendido era celebrado com abraço, oração e lágrima de alegria. O bairro inteiro ouviu e presenciou aquele milagre. A vizinha que zoava começou a voltar para a igreja. O colega da escola que ria do sonho da Júlia passou a pedir para assistir os ensaios. Até o padeiro, sem tempo, parou para ouvir a menina cantar com a alma enquanto tocava. Toda vez que Júlia sentava ao instrumento novo, era como se todos nós sentássemos juntos no banco da misericórdia de Deus. A humildade nunca nos deixou. Continuávamos sem luxo, às vezes ainda contávamos moedas para o pão. Mas nossa mesa vivia cheia de comunhão, esperança e paz. O sacrifício do pai e da mãe virou exemplo, o sonho da filha virou farol, e a bênção que recebemos deixou legado. Várias vezes a Júlia disse: "Mamãe, eu quero ensinar outras crianças a tocar. O que Deus deu para mim é para repartir." E foi assim que, alguns meses depois, ao invés de guardar a bênção só para si, ela dividia tempo, alegria e fé com quem chegava, mostrando que quando Deus faz milagre, o milagre transborda. Nos cultos, quando o som do órgão preenchia a igreja, ninguém via só uma menina tocando. Todos se lembravam da história das noites de oração, do papelão rabiscado, da família ajoelhada, da irmandade mobilizada, dos pequenos milagres presentes na rotina. Por trás de cada música executada, havia uma multidão de gemidos, pedidos, jejuns, risos, lágrimas, abraços e mãos dadas. Não era a vitória de um, era de todos. Antes de cada ensaio, Júlia pedia licença e orava baixinho: "Senhor, cada nota é para ti. Se eu errar, me ensina a humildade. Se acertar, receba como louvor." Quando a plateia era grande ou pequena, a fé era a mesma, o sorriso o mesmo, o brilho nos olhos igual.
Porque bênção não depende do tamanho do palco, mas do tamanho da entrega. Hoje eu te digo com todo o amor de mãe e fé de quem viu milagre de perto. Não despreze o papelão da tua vida. Não desanime se tua casa é pequena, se o sonho é grande, se o recurso é pouco, se o tempo parece demorar, ou se a resposta vem pela mão de muitos, não de um. Deus conhece desejo secreto e recompensa a perseverança escondida. Se essa história falou ao seu coração, peço de irmão para irmão. Escreva nos comentários o sonho que você tem guardado ou o pedido de oração que pesa no peito. Abre seu coração e coloca ali o que parece impossível. Qual o papelão que você precisa transformar em altar? Vamos juntos apresentar ao Senhor, porque eu ainda creio, até hoje, que a oração muda o final da história. Agora, com temor, quero orar por você que está ouvindo. Alguém que talvez sonhe sozinho, que ora há anos sem resposta, ou que já pensou em desistir. Senhor nosso Deus e Pai fiel, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, entramos agora diante do teu altar, agradecidos por cada sonho que plantaste e por cada resposta que só a eternidade pode mensurar. Pai, visita a casa de quem ouve, entra onde não há voz audível, ressuscita a esperança de quem só tem o silêncio por companhia. Abre as portas para os que choram por não poder dar o melhor ao filho. Ressuscita dons, consagra papelão em altar, transforma pouco em muito e enche a casa de paz. Senhor, visita cada pedido deixado aqui nos comentários, cada lágrima que não cai na frente dos outros, cada sopro de fé quase apagado pelo vento da luta. Ensina ao coração que a demora não é descaso, mas preparação, que o não agora pode ser milagre depois, que o impossível para nós é oportunidade para a tua glória se revelar. Abençoa aqueles que seguram as contas na mão, que têm mais necessidade do que recurso, que precisam de saúde, de reconciliação, de trabalho, de cura na alma e no corpo. E para cada mãe, pai, filho e filha que sonha, mostra que o Senhor escuta mesmo o som do órgão que não toca, porque para ti, Pai, só a fé já faz música. Graças te damos, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Recebe, Deus, a vida e o pedido de cada um e multiplica a paz, o carinho e a esperança em todos os lares, para que teu nome seja sempre louvado. Assim oramos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se esse testemunho tocou tua alma, não guarda só para você. Deixa aqui seu comentário, curte e compartilha para que mais famílias sejam alcançadas. Inscreva-se no canal para acompanhar novos testemunhos, novas orações, novas histórias de esperança. Faça parte dessa corrente de fé e comunhão, porque a tua ação pode ser a resposta do milagre na vida de alguém. Que Deus abençoe e multiplique a paz do seu lar.